boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina, tá? E a gente está aqui hoje para mais uma aula de Geografia, continuarmos os nossos estudos aqui sobre o mundo, especificamente sobre o continente asiático, sede das Olimpíadas, né, acabamos de assistir aí, um show aí, o Brasil dando um show de vamos se dizer assim, de esforço, de persistência, insistência, né? E aí trouxe aí orgulho para nós, medalhas, e trouxe principalmente a importância de se valorizar, né? De se investir mais no esporte para os nossos jovens, né? Que faz parte aí da formação do cidadão, tá? Então aí só para contextualizar um pouquinho a nossa aula, que é no continente asiático, continuando aí os nossos estudos, né? A gente começou já falando na aula passada sobre o continente asiático, uns aspectos gerais aí, claro que não deu para abordar pelo nosso tempo, que é muito curto, não dá para abordar todas as questões, né, geográficas que são importantes para a gente conhecer melhor esse continente, para a gente poder aí utilizar esse conhecimento ao nosso favor, quem sabe um dia aí, né, numa perspectiva aí de trabalho, numa perspectiva de buscar conhecimento, cultura, né, a gente escolher aí o continente asiático, né, ou para entender mesmo a nossa relação Brasil-Ásia, né, que nós temos aí nosso maior parceiro econômico é do continente asiático, que é a China, né? A gente jamais pode esquecer isso. E no nosso dia a dia a gente tem isso muito forte, se a gente observar os nossos produtos, muitos dos nossos produtos são, né, produzidos e comercializados pela China. Da mesma forma, né, o Brasil também exporta muito para a China, né? Não é só dizer que a China vende para o Brasil, não, nós também vendemos muito para o Brasil. Até mais do que a gente compra nos últimos, segundo, né, os dados econômicos que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. Bom, e o que a gente vai aprender especificamente aqui? Nós vamos entender a importância da linguagem cartográfica para fim de dominação ideológica, né? O continente asiático também não escapou dessa dominação ideológica produzida pela Europa, né, que a gente coloca aqui o eurocentrismo, né, a Europa se colocando aí no centro do mundo, a Europa se expandindo aí a sua influência pelo mundo, principalmente no período aí de colonização, né, colonizando aí várias partes do mundo, inclusive a Ásia, né? E aí a gente buscar entender um pouquinho isso aqui num dos slides aqui da nossa proposta de aula. E compreender a dinâmica dos espaços urbanos europeus e asiáticos a partir das representações cartográficas, mas nós vamos destacar hoje principalmente o espaço geográfico, né, asiático, né, e trazendo aí a cartografia, né, como a linguagem para pensar o espaço geográfico, né, para analisar o espaço geográfico, tá, e as questões e fenômenos aí que se fazem presente, né, no espaço geográfico, e a gente percebe isso, né, utilizando a cartografia como mediadora, tá bom? E aí a gente tem esse estudo, né, ou esse apoio, né, teórico no nosso livro didático de Geografia, no capítulo 11, onde destaca a população, diversidade cultural e economia aí da Ásia, tá? E aí eu trago aqui o nosso primeiro slide, especificamente da aula, né, onde a proposta é desmistificar um pouco a questão do eurocentrismo, tá? Através, lógico, da cartografia, né, empregando aqui uma imagem também, né, para a gente perceber isso, onde os europeus, né, através dessa ação imperialista, né, passa aí a dominar também o continente asiático, né, no período aí das grandes navegações, né, Portugal começando, Espanha também, Holanda, né, o Reino e a Inglaterra aí também, né, se colocando aí como poder, como frente de poder em alguns países asiáticos, né,
desmantelando a economia, a cultura de alguns países para que a sua dominação fosse de forma mais efetiva, como realmente foi, né? E eu trago um mapa aqui onde mostra essa questão do imperialismo da Ásia, né? Especificamente ou especialmente pelos europeus, mas também os Estados Unidos, tá? Também entra aqui. Mas eu vou destacar só algumas questões rápidas para a gente não se delongar demais nesse slide aqui, tá? Mas se a gente observar aqui em amarelo, tá? Na Índia, né? Parte do Oriente Médio, Omã aqui, tá? Nós temos aqui o domínio britânico dos ingleses, tá? A Inglaterra aqui presente nessa região, ou nessa sub-região em amarelo aqui, tá? Do continente asiático. Mas nós também temos aqui o domínio francês, né, na Indochina, tá? E nós também temos aqui o domínio holandês, tá? Domínio Portugal e Timor, bem aqui, bem pequeno, né, o domínio português, mas também presente aqui, tá? Temos também os Estados Unidos aqui, também nas Filipinas, como eu disse para vocês. O domínio foi maior no continente asiático dos europeus, mas também teve a presença aí dos estadunidenses, tá? Então, esses países ou esses, como é que a gente coloca, esses colonizadores chegaram nessas regiões, nesses países, né? Provocando aí um desmantelamento da economia local, né? Como é que se diz? Implantando aí a sua lógica de mercado ou o produto que economicamente mais valorizado no mercado externo, e aí é colocado para ser produzido nesses países como uma forma de obter lucro, né? E aí houve por isso que a gente coloca que há um desmantelamento da economia local, né? Também há um desmantelamento ou uma substituição ou uma proibição da cultura local, né, para que haja uma dominação mais efetiva nesses países aí colonizados, ok? Então, essa questão que a gente coloca aí do eurocentrismo, a Europa se achando como dono do mundo, né, no período das grandes navegações, né, no período de colonização mais propriamente dita, né? E aí vale muito a pena a gente observar isso para poder a gente compreender algumas questões econômicas, sociais e culturais e até conflitos hoje, né, nesses países aí do continente asiático, mas também isso se estende para o continente africano, para o continente americano, latino, principalmente, né, América do Sul ou América Latina, né, ajuda a gente a entender um pouquinho essas condições sociais e econômicas, né, e conflitos também territoriais, religiosos, né, nesses países, tá bom? Mas infelizmente a gente não consegue fazer toda essa análise por conta do nosso tempo, mas a gente deixa a provocação para vocês continuar isso aí, tá? Em casa. Bom, características gerais da Ásia, a gente já destacou algumas, mas a gente vai lembrar novamente, né, passando bem rápido aqui. É o continente mais populoso do mundo, né? Concentra alguns países com a maior população no mundo. China e Índia são os maiores exemplos, mas Singapura também, né? Destacando aqui a Índia, né? A Índia e a China, só os dois já concentram mais de 2,5 bilhões de habitantes, tá? É uma questão bastante significativa. A população hoje ela vem diminuindo lentamente, mas ainda assim continua tendo aí, concentrando a maior parte da população mundial no continente asiático, né? Mas vem diminuindo devido às políticas que foram sendo adotadas, tá? Aí a gente destaca que a questão religiosa também. Lembra que na aula passada eu falei para vocês, quando a gente pensar no continente asiático, a gente pensar em diversidade, né? Diversidade natural, diversidade econômica, religiosa, tá? Então, como é um continente enorme, a gente tem uma variedade, uma diversidade enorme de questões, de fenômenos sociais e naturais, tá? Então, também isso se estende para a questão cultural ou religiosa. Nós temos várias religiões aí, né? As mais antigas surgindo aí no continente asiático, o cristianismo, e as mais seguidas também, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo,
shintoísmo, judaísmo, shintoísmo no Japão especificamente, judaísmo em Israel especialmente, budismo, tá? Na China, muito empregado na China. Tem países altamente desenvolvidos, aí segundo o IDH, ou o indicador de qualidade aí da ONU, né? Tem países altamente desenvolvidos, tem países em processo de desenvolvimento, tem países, né, com condições econômicas e sociais extremas, né? Ou seja, muito baixas. Então, a gente tem, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul, que apresentam, né, essa qualidade de vida, uma economia bastante diversificada, empregando alta tecnologia, né, no seu processo aí. E nós também temos países em processo de desenvolvimento, né, que é a China, exemplo maior é a China e a Índia, Singapura, por exemplo, né, são países aí que vêm passando por um processo de tecnológico, por um processo de qualidade de vida também, melhorias também de qualidade de vida, claro que não é o ideal, mas que vem passando por um processo de qualidade de vida. Né? Mas também tem outros países que têm essas condições econômicas e de vida baixíssimo, por exemplo, o Afeganistão e o Iêmen, né? No Oriente Médio. E aí eu trouxe uma cidade aqui, a maior mega cidade do mundo, que é o Japão em relação à população, né? A maior população como é que a gente coloca aqui por quilômetro quadrado, é o Japão, né, com esses espaços luminosos, né, uma cidade que apresenta toda essa modernidade, mas também convive né, com o cultural lá, com os museus, com os prédios arquitetônicos, né, mais antigos. Nós temos essa variedade. Tá? Em relação aqui às questões econômicas, também é bastante variado. Tá? Nós temos regiões, né, que a população asiática ela é predominantemente rural. Né? Então, a agricultura é muito presente na vida dessa população, né? Principalmente a agricultura de subsistência, que é uma agricultura onde o pequeno produtor produz para o seu sustento e vende aquele excedente, né? Mas nós também temos agricultura altamente mecanizada, empregando tecnologia e pesquisa, como em Israel, por exemplo, né, que produz, que é altamente produtiva em um local árido, de condições, né, extremas para essa questão. As indústrias, nós temos indústrias tanto tradicionais, empregando muita mão de obra desqualificada, né, pouco valorizada, né, com baixo conhecimento e baixa tecnologia. E, por outro lado, nós temos países, por exemplo, como o Japão, né, assim, a Coreia do Sul, né, a China também, por que não destacar, a Índia, né, Singapura, que já empregam aí, né, alta tecnologia no seu processo de produção. E, por exemplo, o Japão é referência mundial, né, no automobilismo, por exemplo, né? E investem muito em tecnologia e institutos de pesquisa, em ciência, lógico. E aí nós temos aí um exemplo, uma imagenzinha onde a gente traz a agricultura de jardinagem, né, muito empregada por aquela agricultura de subsistência que eu falei para vocês, tá? Como eu disse, coloquei para vocês no iníciozinho dos slides lá, é o continente, né, que apresenta a maior população mundial e alguns países aí com grande concentração populacional, por exemplo, como a Índia e a China, né? E aí eu destaco aqui esse cartaz aqui da China, o Onsheng, que traz a questão de uma política do filho único, tá? Que é uma forma que foi empregada aí pelo governo chinês, uma forma de, vamos dizer assim, frear, né, o crescimento vegetativo ou o crescimento natural da população, ok? Mas o que leva a uma população, o que levou, por exemplo, o crescimento da população nesses países ou nesse continente, né? São praticamente 3 dados. A elevada taxa de natalidade, que é o nascimento, né? A elevada taxa de nascimento de crianças durante um ano, a redução da mortalidade, que também aconteceu. Houve uma redução da natalidade, mas uma redução da mortalidade e a natalidade continuou também em alta, então houve um crescimento, né, devido a essa questão que não foi controlada. E isso, lógico, essa natalidade, essa diminuição da mortalidade, ela é influenciada pelas melhorias das condições de higiene e atendimento médico hospitalar, tá bom? E para fazer essa redução, né, dessa população,
o que os países, né, vêm propondo aí? Vem propondo as políticas, né, de controle da natalidade. Muitas vezes essas políticas, né, elas são impostas, como na China, como eu já coloquei para vocês aí, a política do filho único, onde durante muito tempo, hoje isso já está, né, já tá mais flexível, hoje os casais podem ter 2 filhos, mas durante muito tempo os casais só podiam ter um filho, 2 quando eram na zona rural, né, então houve esse controle, né, muito... foi uma imposição mesmo, era uma obrigação mesmo das famílias, né, respeitarem essa política, né, criada pelo governo. E na Índia também, isso é muito presente pela esterilização das mulheres, né, uma forma também de controlar aí o crescimento da população. Que está um pouco, essa questão do crescimento da população também está um pouco ligada à religião, né? Depois, se vocês quiserem analisar isso aí direitinho, buscarem, tá? É interessante também para a gente fazer esse link, tá? Então, tem esses 2 países aí com essas populações extremamente altas, né? E que os governos, reconhecendo a necessidade de diminuir esse crescimento vegetativo, né, impuseram essas políticas aí, né, restritivas aí para a população, tá bom? Em relação aqui, também destacar que a elevada taxa de mortalidade infantil, ela é presente, como a gente viu lá no Iêmen, por exemplo, as condições, no Afeganistão, as condições de vida são extremas no sentido negativo, né? Então, há uma mortalidade muito alta, né? Principalmente de crianças de 0 a 1 ano, né? Aí nessa faixa onde morre muito devido às doenças, a alimentação baixa, a qualidade da alimentação muito baixa, né? E os serviços de saúde pública que também não são oferecidos na sua forma efetiva para atender as demandas, né? Então isso provoca uma baixa expectativa de vida e uma alta taxa de mortalidade infantil. Os altos índices de analfabetismo também são presentes em grande parte dos países, né, asiáticos, como, por exemplo, o Afeganistão, o Paquistão, né, onde a gente tem 61% da população analfabeta, no Paquistão a gente tem 42%, né, números altíssimos. Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês observarem o IDH de alguns países do continente asiático, para a gente ver essa diferença. O Japão, por exemplo, o IDH é excelente, 0,903, muito próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é esse indicador, né? Coreia do Sul também muito boa, próximo de 901. Por exemplo, aqui nós temos na Índia de 0,624, né, já bem inferior, e o Afeganistão, como a gente já citou antes, 0,479, ou seja, uma qualidade de vida mínima, né, oferecida aí à população, considerado baixo, né? Médio aí, por exemplo, a Índia está no médio, né, e o Japão muito alto. Quem está nesse alto, muito semelhante aqui às condições do Brasil, a Malásia, de 0,789, né? O Brasil é um pouco mais baixo, tá? Mas está nesse mesmo patamar aí de alto, tá bom? O que significa, quando a gente observar esse mapa, que eu botei aqui para vocês, se ele está no nosso livro, né? A gente busca observar essas cores. As cores, né? Utilizando aí um outro dado, que também é um indicador, mas no caso de concentração de renda, que é o índice de Gini, né, que foi criado aí por um matemático, para identificar a concentração de renda ou as condições socioeconômicas de um país, né, pela renda. E aí a gente tem aí um mapa mundi onde mostra, vamos olhar principalmente para o continente asiático, onde a maioria dos países do continente asiático estão entre esse laranja para o amarelo, onde apresenta, né, uma alta concentração de renda. Quanto mais, no índice de Gini, quanto mais próximo de 100, maior é a concentração de renda, tá? Quanto mais próximo de 0, menor é essa concentração de renda. Então, nós temos aí os países do continente asiático, entre os números aí, a maioria, né, tá, vamos colocar assim, na concentração de 35 a 40 e de 40 a 50, tá? Então, existe uma concentração de renda significativa na maior parte dos países asiáticos. Claro que tem uns que ainda estão,
que estão em melhor, como a gente já colocou, né, o Japão está aqui nessa primeira, o Japão bem aqui. Ai, meu cursor não está aparecendo aqui, gente. Mas não dá para mostrar pelo cursor aqui que não está aparecendo. Mas no índice de Gini, o Japão aqui está aqui nessa média de 19 a 30. Então, é muito significativamente baixo, né, a concentração de renda. Isso quer dizer que a maioria das pessoas elas têm uma mesma renda ou próximas, né? Eu trouxe aqui a questão urbana para a gente pensar um pouco na dinamização, tá, das cidades do continente asiático, né? Eu trouxe aqui condições, lógico, diferentes para a gente fazer essa comparação, mas cidades superpopulosas, capitais, tá? Tóquio, a maior megacidade do mundo, com 13,96 milhões de habitantes, esse dado 2021. Trouxe Nova Delhi, capital da Índia, com 21,75 milhões de habitantes, tá? Isso é por quilômetro quadrado, tá, gente? Não ficou esse dado aqui de 2011. Xangai, na China, com 26,32 milhões de habitantes em 2019. As três cidades, elas têm uma dinamicidade, né? São altamente populosas, com problemas econômicos, principalmente na China e na Índia, né, onde a gente tem essas desigualdades econômicas mais exacerbadas, mais intensificadas, né, mas que são altamente cidades com sua dinamicidade econômica, populacional também, que a gente precisa considerar aqui nessas questões. Continuando aqui, também trazendo a questão aqui das condições sociais, especialmente também em grandes cidades, daqueles países onde apresenta uma condição de vida inferior, por exemplo, ao Japão, né? Como a gente já colocou, a China naquele patamar de média alta, né, de qualidade de vida. Aí a gente traz aqui o Afeganistão, que tem uma das piores condições de vida do continente asiático, tá? Onde 63% da população vive em favelas, em extrema pobreza ou em condições, né, de saneamento básico, de serviços públicos, de transporte, por exemplo, né, funcionando de péssima qualidade. Trouxe aqui uma favela de Nepal também, onde 54% da população de Nepal, 54% vive também em favela e nessas condições de sub-humanas, como a gente coloca assim, né? Onde falta saneamento básico, falta transporte público de qualidade que atenda a população, a sua necessidade, tá? E também Camboja, onde a população também, a maior parte da população vive também nessas condições, né, extrema de pobreza, 55% da população. O que elas têm em comum? A maior parte da população vive em favela. Isso quer dizer que há uma superconcentração de renda também nesses países, pensando lá naquele índice de Gini, né? E uma baixa qualidade de vida, pensando naquele IDH lá que é um indicador de qualidade, né, humana. Bom, a questão ainda falando um pouquinho da questão da dinamização da urbanização, a gente pensar, a maior parte das cidades asiáticas, elas estão no litoral, tá? Ou também próximas dos rios, por aquela questão, né, muito ligada aí às primeiras cidades que surgiram, pela facilidade de se situar próximo à água para o abastecimento, tanto doméstico como para a criação e agricultura. E aí a gente destaca aqui, principalmente, a concentração populacional ou urbana nessas regiões aí, né, como, por exemplo, do rio Huanghe-hu. Depois vocês olham direitinho no mapa, não estou com o meu cursor aqui para estar mostrando para vocês, tá? Um rio chinês, onde tem uma ocupação ou uma urbanização extrema. No rio Gange, na Índia também, existe uma concentração que é interna, mas devido ao rio, né, influenciou muito a ocupação urbana. E essa ocupação ela acaba levando uma pressão muito grande sobre esses rios na questão ambiental, tá? E aí traz principalmente aí um impacto, né, a poluição desses rios, o represamento das águas para a produção de energia, por exemplo,
que é uma pressão muito grande, né, sobre os rios e levanta uma questão ambiental, uma discussão em pensar e em fazer uma melhoria para o desenvolvimento, né, ser sustentável. A diversidade cultural e religiosa, como a gente colocou, na Ásia, a gente tem uma diversidade de idiomas, né, significativamente, principalmente quando a gente pensa na questão da diversidade cultural, né, e pela concentração populacional. Daí a gente tem o mandarim, por exemplo, o hindi, o árabe, o idioma japonês, o eslavo, o inglês, aí fazendo parte da vida do cotidiano dessas pessoas. Eu trouxe uma imagenzinha também para falar da questão da diversidade cultural, né? Essa aí é uma imagem de mulheres girafas, né? Uma tradição preservada aí pelos povos da Tailândia, que fica ali no norte da Ásia. Ou melhor, que vivem no norte da Tailândia. Diversidade cultural, só para falar um pouquinho aqui, nós temos, como eu tinha colocado lá no início da aula, né, uma variedade, uma diversidade cultural muito grande, religiosa, né, onde é o berço de grandes religiões, do islamismo, né, do judaísmo, mas nós também temos os tibetanos, os muçulmanos, os índios, e a convivência entre esses povos, também influenciada pela questão da colonização, né, provocou aí alguns conflitos religiosos, mas também territoriais. Por exemplo, existe uma disputa de território entre árabes e judeus, né, em Israel e Palestina. Existe uma disputa territorial entre tibetanos e chineses, né, na região do Tibete. Existe uma disputa territorial entre muçulmanos, hinduístas e sikhs, na região da Caxemira, né, disputa de território. Vocês podem acompanhar esse infográfico melhor lá no livro de vocês, que também tem essa imagem lá, tá? Na questão econômica, como eu estava falando para vocês, tem a agricultura desde a de subsistência, tem a agricultura do plantation, que é aquela agricultura implantada pelos colonizadores, que até hoje permanece aqui. Por exemplo, a produção do café, essa primeira imagem. Na imagem do meio aí a gente tem a agricultura de subsistência, também considerada agricultura de jardinagem. E nós também temos, como eu falei para vocês, a agricultura moderna, né, que é a agricultura, por exemplo, aí de Israel, mas também no Japão essa agricultura é bastante moderna, né, empregando máquinas e equipamentos e pesquisa, tá? Também temos a pecuária como atividade econômica, a produção, o rebanho de bovinos, suínos e ovinos e bufalinos, criado na sua forma tradicional, geralmente solto com pouco ou nenhuma tecnologia, tá? Isso é muito praticado na Ásia Central e no Oriente Médio, tá bom, gente? No setor econômico industrial, da mesma forma, nós temos uma diversificação e variedade muito grande de indústrias empregando alta tecnologia, mas nós também temos indústrias mais tradicionais, exemplo de tecnologia muito avançada no Japão, tá? Como a gente tinha destacado aí na Coreia do Sul, tá bom? E alguns países recentes também, Singapura, Hong Kong, Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas, são países, né, que passaram por esse processo de industrialização mais recente e que emprega uma alta tecnologia, pesquisa, tá? Também nessa área. Índia e China também se destacam aqui, tá? Nessa questão de indústria altamente tecnológica, mas empregando mão de obra um pouco mais desqualificada e mais desvalorizada. Queria que vocês aprofundassem mais essa discussão aí, que a gente teve pouco tempo para explorar isso, mas que vocês podem fazer isso aí, né, em atividades, em pesquisas com os professores nas escolas. Até a próxima aula.